paz do Senhor, louvado e glorificado seja o nome do nosso Deus. Eu acredito que Deus, Ele é um Deus bondoso, misericordioso e zeloso para com aqueles que buscam a sua face. E nós precisamos estar sensíveis a todos os sinais da parte de Deus para com a nossa vida e principalmente ao que diz respeito a tudo que nós estamos inseridos. E neste momento eu quero compartilhar um pouco com vocês a respeito do casamento e o que você pode fazer para que você tenha verdadeiramente um relacionamento saudável no Senhor. Desde a criação, no livro do Gênesis, no capítulo 2, versículo 24, a palavra de Deus nos testifica que Deus pede: por isso deixa um homem, pai e mãe, e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. E desde a criação, o projeto de Deus é fazer do casamento, o propósito de Deus é fazer do casamento um projeto para dar certo. E tudo que Deus cria, o adversário das nossas almas, ele quer destruir, desconstruir e principalmente desestabilizar, para que tudo que Deus crie venha a ser frustrado. Por isso que o casamento tem sido um dos maiores alvos de Satanás, para que as famílias venham a ser desestabilizadas, divididas e infelizmente separadas. Quando nós não conseguimos encontrar dentro do casamento a estabilidade que nós precisamos e necessitamos, nós damos lugar para aquilo que busca o nosso próprio interesse, a nossa própria vontade. Nós nos movemos buscando a nossa própria felicidade, não nos dispomos a estabelecer as renúncias que nós necessitamos para que possamos ser responsáveis por tudo aquilo que coopera para fazer do relacionamento um relacionamento saudável, viável e que gere frutos para o reino. É aí que nós precisamos entender que o primeiro passo para que o seu casamento seja saudável, para que você possa desfrutar da totalidade das bênçãos de Deus para o seu casamento, é que entender que você tem que ter a consciência de que o propósito do casamento é, em primeiro lugar, fazer Deus feliz. Isso é maravilhoso demais, porque a gente vai para o respaldo bíblico, no que testifica a palavra, no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 28, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E a gente, se nós o amamos, nós queremos alegrar a Deus. Então, o primeiro passo do casamento e do relacionamento saudável é você fazer Deus feliz, no que testifica e se limita a entender que um casamento onde os cônjuges não temem a Deus é um casamento fracassado e suscetível a um ciclo de derrota. E após isso, nós precisamos ter a consciência de que o segundo passo necessário para um casamento saudável é você ter a compreensão de que você precisa fazer o seu cônjuge feliz. Você precisa ter a consciência do que se descreve na palavra em 1 Coríntios capítulo 3, que o amor tudo crê, tudo sofre, tudo suporta, mas no limite do que condiciona a palavra e a verdade de Deus. E a gente entende que no relacionamento precisa-se ter algumas renúncias. É por isso que Deus, quando fala a respeito da mulher, ele vai dizer assim: a mulher sábia, ela edifica sua casa, mas a tola com a sua própria mão a destrói. E Deus confronta o sentimento do homem, dizendo assim: o homem precisa amar a sua esposa, assim como Cristo ama a sua igreja e dá a sua vida por ela. Então, quando cada um dos cônjuges cumpre o seu papel, tanto o homem quanto a mulher, de fazer o que Deus espera deles, que ele seja o homem, o marido, o esposo que Deus almeja que ele seja, e que a mulher seja a esposa, a mulher que Deus espera que ela seja, vocês cumprem o propósito de Deus dentro do matrimônio, e vocês conseguem manter preservado a identidade de Deus inserida no vosso caráter. A gente precisa entender que muito mais do que tudo que o inimigo quer nos iludir, das dificuldades que estão diante de nós,
a gente precisa entender que aquele que está mais sensível aos sinais que Deus está dando é que tem maior responsabilidade espiritual para com a sua casa. Lembra de Abigail, que tinha um marido que era hostil, filho de Belial? Você lembra de Nabal, que era um homem rude, mas Abigail era doce, sensata, e grande livramento trouxe para a vida de Davi, porque impediu com que ele derramasse sangue. E você sabe o contexto dessa história, o que aconteceu com o marido de Abigail. Porque muitas mulheres precisam entender porque não é necessário você corresponder com a injustiça, ou cometendo os mesmos erros, ou permitindo praticar as mesmas atitudes que causam sofrimento, porque você foi ferida, você foi machucada. Você não precisa reproduzir os mesmos erros para que o seu cônjuge possa vir compreender a sua dor, o seu sentimento. E muitos erros são acometidos porque muitas mulheres não são orientadas espiritualmente, não possuem uma intervenção espiritual, não têm a sabedoria e o discernimento para lidar com as circunstâncias da vida matrimonial. Claro que existem circunstâncias e circunstâncias, mas o homem e a mulher que cumpre o seu papel diante de Deus, a forma como que Deus espera que cada um exerça a sua missão dentro do matrimônio, ele não será derrotado, ele não será um homem infeliz, ela não será uma mulher infeliz. Nós precisamos do discernimento espiritual para compreender que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra potestades e principados, príncipes das trevas. Deus uniu o homem e a mulher para um propósito e um projeto para dar certo. E a gente precisa entender que sem temor a Deus, sem o desejo de fazer Deus feliz, de agradar a Deus e de entender que eu preciso fazer o meu cônjuge feliz, eu terei um casamento fracassado e falido. Nós precisamos compreender que dentro do matrimônio precisa ter verdade, precisa ter transparência e também precisa ser sinceridade e precisa ter amor incondicional. Da mesma forma que tudo que você recebeu de Deus, você precisa derramar dentro do seu casamento, principalmente a santidade. Porque se há mentira, se há engano, não tem como Deus prevalecer. Que Deus os abençoe.